Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Estamos começando mais um conteúdo top para vocês. Hoje nós vamos falar sobre conceitos muito importantes na área da farmácia, conceitos que você tem que saber, que você vai aprender agora. Para isso, eu desejo as boas-vindas para mais um conteúdo feito com muito carinho para essa turma maravilhosa 20FC04. Vem comigo, vai pegar teu material que eu vou abrir o meu aqui para a gente ficar juntinho. Vai lá, pega o material, livro de atendente de farmácia, vai pegar que eu tô abrindo o meu, gente. Então, aqui está o nosso conteúdo de hoje, né? Nós vamos falar sobre alguns conceitos importantes na área da farmácia, né? Conceitos sobre fármacos. E depois nós vamos dar uma passeada sobre as formas sólidas, né? Então, a gente já falou sobre os tipos de formas farmacêuticas que existem. Agora, a gente vai começar a detalhar essas formas farmacêuticas, tá? Mas antes disso, a gente vai ver conceitos importantes. Belezinha? Onde é que eu encontro isso? Então, você encontra lá no seu livro, a partir do capítulo 4, tá? Página 28. Lembra que eu já falei, né? Prof, eu não tenho livro, né? Eu não tô com livro ainda, não tive como pegar, tô na quarentena, tenho medo de ir lá na unidade pegar, porque eu expliquei pra vocês que, né, que vocês podem ir buscar na unidade, mas não se preocupem, a gente tá mandando, enviando pra vocês o capítulo do livro, para que vocês também vão acompanhando de maneira digital, certo? Mas em breve vocês vão estar todos com materiais, a gente na sala vai dar tudo certo, tá bom? Então, vai lá, pega teu material ou abre esse material aí que a gente enviou para você acompanhar, ler, certo, gente? É sempre nesse esquema. Faz uma leitura prévia, anota as coisas importantes, anota dúvidas, vem aqui com a gente, assiste o conteúdo, depois você vai e faz o quê? Exercício, tá bom? Sempre dessa forma pra gente ficar, ó, tudo fresquinho na nossa cabeça. Então, vamos lá? Vamos iniciar mais esse conteúdo. Gente, para a gente iniciar, antes de falar dos conceitos que o material traz, eu trouxe um conceito novo aqui. Esse conceito é para que a gente introduza nosso conteúdo de hoje. A gente vai falar de muitos conceitos, mas esse é o básico dos básicos. Quando eu digo assim, vou à farmácia ou vou à drogaria, será que tem diferença? Existe diferença nesses dois termos? Se sim, quais são as diferenças? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, claro que existe, né? Às vezes vocês me dizem, claro que tem, professora, tem dois nomes, né? Realmente, gente, existe diferença, mas qual é a diferença, tá? Eu vou trazer aqui dois conceitos para que vocês pensem qual deles é farmácia e qual deles é drogaria, tá? Então, vamos ver aqui comigo, vem cá. Primeiro conceito, estabelecimento de manipulação de fórmulas, magistrais e oficinais, de conteúdo, de comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento privativo em unidade hospitalar ou de qualquer outro equivalente de assistência médica. E aí, vocês acham que isso é farmácia ou drogaria? Bora ver a outra? Vamos lá. Estabelecimento, tá meio ruim que meu vídeo tá aqui, mas vocês vão conseguir, eu vou ler aqui para vocês, tá bom? Estabelecimento de dispensação e comércio de drogas e medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. E aí, qual vocês acham que é farmácia e qual vocês acham que é drogaria? 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Acabou o tempo. Quem disse que o laranja era farmácia, acertou. Quem disse que o azul era drogaria, acertou. Gente, vamos, então, deixar mais claro, tá? Esses termos aqui. Quando eu digo assim, farmácia, eu quero dizer que é um estabelecimento que tanto trata da venda, comercialização, quanto também da produção, da manipulação de medicamentos. Então, na prática, o que realmente é farmácia são as farmácias de manipulação. Olha só que coisa, né? Só que a gente, no dia a dia, tem o costume de chamar realmente todos os estabelecimentos que vendem medicação de farmácia, tá bom? Isso não está errado, é um costume que se tem, mas a classificação daquele estabelecimento é uma drogaria, certo? Diferentemente do local em que manipula, que produz medicação, ali sim é uma farmácia, certo? Então, drogaria, a gente usa o termo técnico drogaria para se referir a apenas locais que tem venda e comercialização, tá bom? E onde tem manipulação, produção, a gente chama de farmácia, beleza? Outro local que a gente chama de farmácia também, né, que não tem manipulação nem produção, mas tem entrega, dispensação, são os locais onde se guarda medicamentos
em hospitais e em postos de saúde, por exemplo. Lá a gente também pode chamar de farmácia, certo? A farmácia do posto, a farmácia do hospital. Então, por que eu trouxe isso? Para vocês saberem que isso tudo é regulamentado, gente. Tem uma lei que regulamenta o que é drogaria e o que é farmácia, tá? Como também tem esses outros termos, tudo bonitinho que a gente vai ver agora. Então, vamos começar a conhecer os termos, tá? Então, alguns conceitos importantes também. Remédio. Vocês acham que remédio é a mesma coisa que medicamento? Eu digo assim, eu vou pegar ali meu remédio, eu vou pegar meu medicamento. Tem diferença? O que é que vocês acham? Gosto de trazer esses conceitos. Se quiser anotar, pausa aí o conteúdo, né? Anota aí, porque é importante vocês saberem desse conceito inicial, certo? Gente, remédio é qualquer coisa que eu me utilizo para melhorar do que eu estou sentindo no momento. Não necessariamente precisa ser uma medicação. Então, quando eu tô com a dor de cabeça e eu tomo um chá, o chá não é medicação, mas é um remédio para aquela minha dor, não é? Então, serve sim de remédio, tá? Então, remédio, eu me refiro aí ao remédio quando eu estou utilizando qualquer recurso ou qualquer expediente que alivie um sintoma, que me faça curar. Às vezes, um remédio é um abraço, é uma palavra, é um carinho, não é isso? Remédio é isso. Agora, quando eu falo de medicamento é um produto químico que pode ser também de origem vegetal, né? Pode ser um fitoterápico vindo lá da planta, mas que tem uma comprovação científica, né? Que seja produzido, que seja realmente regulamentado por uma indústria farmacêutica. Isso sim é medicamento, tá bom? Então, todo medicamento pode ser um remédio, claro, né? Eu não tô tomando uma substância que vai melhorar minha dor, então é um remédio. Mas todo remédio é um medicamento? Não. Um chá, uma massagem, um banho pode ser um remédio, mas não é um medicamento. Entenderam isso? Importante, tá bom? Outros conceitos, fármaco. O que é fármaco, prof? Fármaco é a substância química, é o princípio ativo lá da minha medicação. Então, eu tenho lá uma medicação, mas toda medicação tem os princípios ativos, a substância química que está lá dentro. Então, quando eu digo quais são os componentes desse medicamento, esses componentes é que são os fármacos, entenderam? Então, todo medicamento ele é composto por fármacos, por substâncias químicas que vão servir lá na ação daquele medicamento contra aquela doença, contra aquela dor, certo? Já droga é substância química também, mas a droga, ela faz mal, né? Ela pode fazer mal. Então, a droga é uma substância química. Qualquer substância química eu posso chamar de droga, né? Só que essa substância química, que a gente chama de droga, é aquela substância química que tem um efeito maléfico, né? Que tem uma função fisiológica ou para o bem ou para o mal, não é só para o bem, pode fazer mal também, né? Mas se a gente pensar, todo medicamento pode virar uma droga, né? Pode ser uma droga. Toda substância que a gente ingere pode virar uma droga se a gente toma em excesso, se a gente faz uma superdosagem, certo? Então, esses conceitos são importantes, tá bom? Esses iniciais eu trouxe a mais como um combo para vocês introduzirem o assunto e a gente discutir, tá bom? Não se preocupem quanto a eles, o que eu quero que vocês foquem agora nesses dias que a gente vai iniciar nesse momento. Posologia, gente. Já ouviram falar nesse termo? Posologia é um termo que a gente vê muito nas bulas. Quem tem costume de ler bula já viu lá, posologia. Agora as bulas mudaram um pouquinho de formato e não tem tanto a posologia, o nome vem assim, como devo usar, né? Aí vem lá. Mas a posologia nada mais é do que a maneira como se deve ser administrado, como se deve ser feito essa medicação. Então, o conceito de posologia significa estudo da administração do medicamento, quando e como devo ingerir ou aplicar. Apenas isso. É a instrução, é o modo como você deve utilizar aquele medicamento. Outro conceito, dose. Dose já está dizendo, né? É a quantidade administrada para fazer efeito naquele organismo. Então, toda medicação ela tem uma dose ótima lá, é a dose em que vai ter o efeito desejado, certo? Só que existem também doses que podem ser feitas em excesso e aí viram uma dose tóxica, uma dose letal, que pode levar o indivíduo à morte. Então, a gente tem que entender também desses conceitos de dose. Então, dose mínima, o que é isso? É a menor quantidade que eu vou ingerir para se fazer efeito. Toda medicação tem ali no mínimo uma dose que eu tenho que tomar para ela fazer efeito. Não é tomando,
tem que ir lá tomar só uma gotinha, já faz efeito. Não, tem uma dose mínima, quantidade mínima de gotas que eu tenho que tomar para que aquela medicação faça efeito, né? Uma quantidade mínima de miligramas para ela fazer efeito, certo? Então, essa é a dose mínima. Dose mínima é a menor quantidade de medicamento ingerido para fazer efeito. Já a dose máxima é a maior quantidade que eu posso ingerir para que não me faça mal, certo? Então, por exemplo, a dose mínima para fazer efeito de um paracetamol é um comprimido daquele de 500 miligramas, né? Mas eu posso tomar por dia, um exemplo, tá? Até 2 gramas, vamos dizer assim. Se eu tomar mais do que isso, aí eu vou ter um resultado negativo, né? Eu vou começar a ter toxicidade, vai começar a me fazer mal. Então, dose mínima é a mínima quantidade para fazer efeito e dose máxima é a máxima quantidade que eu tomo que não me faça mal. É aquele limite ali, eu não posso passar daquilo, certo? Já a dose tóxica é quando passa do limite. Então, tomei uma dosagem maior do que a permitida. Aí eu começo a ter efeitos colaterais, ter sintomas, passar mal, podendo até chegar a uma dose ser tão alta que leva à morte, que é a dose letal, né? Então, a gente sabe que existem muitas situações em que a medicação ela foi tomada numa quantidade tão grande que leva o paciente à morte. Quando é assim, a gente diz que a dose ela foi letal, certo? E aí, as formas de apresentações, depois de a gente ver esses conceitos, eu vou começar a falar e detalhar as formas de apresentações que a gente viu nos conteúdos passados, né? Então, nós vimos que existem formas sólidas, semissólidas e líquidas. E aí, algumas medicações a gente faz através de via inalatória, que a gente vai conhecer depois, em outro dia, em outro conteúdo, né? Que a gente pode chamar de formas gasosas, formas inalatórias. Agora a gente vai focar um pouquinho nas apresentações sólidas. Lembra que eu disse para vocês que a gente ia detalhar sólidas, ia detalhar semissólidas, ia detalhar líquidas? Chegou o momento, né? Agora a gente vai detalhar as semissólidas. Nós vamos conhecer o mundo de comprimidos que existem, os tipos de comprimidos, tipos de cápsulas, muita novidade, certo? Então, gente, os comprimidos, eles podem ser desses tipos aí, certo? Eu posso ter um comprimido simples, que é o que a gente conhece no dia a dia, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, ó, com minha setinha, estão vendo? Aqui eu tenho vários comprimidos simples, ó, do dia a dia que a gente conhece. Variam de tamanho, de cor, de formato, mas são obtidos apenas por compressão de pós. Então, foi um pó que foi botado em uma máquina lá, foi comprimido, né, imprensado, vamos dizer assim, e vira o comprimido, vira a forma sólida, certo? Temos também comprimidos mastigáveis, o nome já está dizendo. É um comprimido em que ele pode ser mastigado. Trouxe aqui até um exemplo aqui, ó. Existe, gente, só para vocês que não sabem, né? O Tilenol paracetamol mastigável. Olha que interessante, sabor de tutti-frutti. Então, é um tipo de forma farmacêutica muito agradável para uma criança utilizar, até para um adulto que não gosta de engolir, tem dificuldade para engolir, para deglutir, né? E aí, para não ter o amargo, não sentir o líquido, pode utilizar o comprimido mastigável. É claro que é mais difícil achar essa forma farmacêutica, não é todo local que tem para vender, mas para vocês saberem, se um dia estiverem trabalhando, que existem formas sólidas que podem ser mastigáveis, certo? Mas para isso tem que vir a indicação, ó, lá na caixa e na bula, ó, mastigável. Não é que eu vou dar um comprimido e qualquer um pode ser mastigável, não, tá? Tem que vir indicado pelo fabricante que aquele comprimido ele é mastigável. Existem os comprimidos sublinguais, né, que são aplicados abaixo da língua, tem uma ação bem rápida e também vem lá com aviso, comprimido sublingual, tá? Não é o comprimido que eu compro normal que eu posso fazer sublingual, ele tem que vir com indicação do fabricante que é para ser utilizado via sublingual, certo? E existem comprimidos vaginais, que são comprimidos que são inseridos na vagina ou através de um aplicador, né, como aqueles aplicadores que se coloca pomada, é parecido com aquele, né? Aqui tá aqui, ó. Estão vendo debaixo da caixinha? Ele tá mostrando um aplicadorzinho que você coloca, encaixa o comprimido, coloca dentro, né? No introito vaginal e aí retira ele e o comprimido fica lá dentro. É muito utilizado hoje em dia para tratamento de cândida, por exemplo, de outras situações, né? Que às vezes demandava mais tempo de tratamento, muitos dias, aquelas cremes vaginais, era desagradável, e agora o tratamento fica bem mais rápido com a utilização, certo? Não é algo tão acessível, é mais caro, por isso que não é comum a gente também ver, tá? Já vejo muito nas farmácias comprimidos vaginais, tá bom?
nas sessões lá, até fica às vezes no balcão, pra vocês terem, sem sentar no balcão, nas prateleiras da frente. Depois observem, tá bom? Mas esses são alguns tipos de comprimidos que vocês conhecerem. Os simples, que é a maioria, né? Podem ser mastigáveis, podem ser sublinguais, podem ser vaginais. Também podem ser de tipos tamponados, tá? Que é geralmente esses que tem assim, ó, duas camadinhas, duas cores diferentes, e uma das cores é toda pintadinha, assim, com manchinhas brancas, né? Nada mais é, gente, do que o hidróxido de alumínio ou de magnésio. Os tamponados são comprimidos que vêm com a película de hidróxido de alumínio e de magnésio. Para que serve isso, gente? O hidróxido de alumínio e de magnésio, ele vai diminuir a acidez, aquele meio ácido, né? Então, a gente sabe que o estômago é muito ácido mesmo. Quando a medicação chega lá, pode aumentar até a acidez desse estômago e fazer mal para você sentir lá desconforto gástrico, incômodo. E aí, essa película de hidróxido de alumínio ou de magnésio, ele diminui esse incômodo na hora da liberação do fármaco, certo? Então, também pode ser utilizado nessas situações, tá certo? Tem comprimidos efervescentes, grande exemplo aí a vitamina C, né? Quem aí nunca botou, coloca lá, começa a liberar um gásinho. Na verdade, esse gás é o CO2, né? Tem uma reação química lá e é liberado lá o gás carbônico. E aí você deixa ele diluir para tomar. E tem os revestidos com revestimento de açúcar, né? Um dos exemplos que tem açúcar na sua composição são aquelas drágeas, aqueles comprimidozinhos que parece estar aí até aqui, ó, por trás de onde eu tô aparecendo, parece uma balazinha, né? Parece um confete brilhosinho. Geralmente eles têm película de açúcar no seu envoltório, certo? E aí, chego a ele, a drágia, gente. O que é uma drágia, né? Quem já viu um comprimido assim? Quem já viu um comprimido de Neosaldina, que é todo redondinho assim, bem redondo, brilhoso, bonito, parece um confeite. Se o menino vê, ele toma. Gente, a drágia é um tipo de comprimido especial, né? Ele tem um processo de revestimento com açúcar, como eu já falei, mas não só com açúcar, com lipídio, corantes também, para tornar essa forma farmacêutica gastro-resistente. Então, lá dentro, ó, onde tá vendo aí o branquinho da drágia, é o princípio ativo, é a substância química da medicação, e ele tem várias películas de proteção, ó. Tem a camada gastro-resistente, vou mostrar aqui com minha setinha, ó. O branquinho é onde tem a medicação, e tem uma camada protegendo a medicação gastro-resistente, e tem uma camada por fora ainda de proteção. Para que servem essas camadas? Para tornar a medicação gastro-resistente. O que isso quer dizer, professora? Eu não entendi nada. Gástrico, né? De estômago, e resistente de resistir. Então, são medicações que vão ser resistentes ao estômago. Elas vão passar pelo suco gástrico, pela região gástrica, não vão ser destruídas nem absorvidas ali. Elas vão passar para o intestino. Então, elas são absorvidas na porção mais proximal do intestino. Assim que ela sai do estômago e cai no intestino, ela já vai ser absorvida, tá bom? Vantagem disso. Uma das vantagens, gente, é porque muitas vezes os conteúdos medicamentosos que tem dentro da drágia, eles são muito ácidos, eles são medicações que iriam agredir muito o estômago, né? Ou medicações que não seriam bem absorvidas no pH ácido, em local que está muito ácido. Ele é mais absorvido em outro local, né? Então, como o estômago está muito ácido, se a gente liberasse essa medicação lá no estômago, não ia fazer efeito nenhum. E aí, por isso que se cria essa camada gastro-resistente, para que essa medicação ela passe ilesa pelo estômago e seja absorvida logo em seguida no intestino, tá bom? Bem interessante, né, gente? Olha aí a tecnologia das formas farmacêuticas. Como um comprimido, né, um simples comprimido, uma drágia, tem tanta tecnologia por trás, tá bom? Aí, dentre os sólidos, nós temos as cápsulas, né, que eu já falei para vocês. A gente pode ter cápsulas moles ou cápsulas duras. Lembra que eu chamei a atenção e eu chamo a atenção aqui agora, se eu não falei ainda. Gente, comprimido, tá? Vou até falar aqui para vocês. Comprimido, quando é esse simples aqui, ó, a gente pode partir em situações especiais quando tem, ó, esse sucozinho, ó. A indicação, certo? Nunca cortar se não tiver, tá bom? A gente só pode partir
Quando tem, porque indica que de um lado tem a mesma quantidade do outro. Então, você dividindo vai ser exatamente ao meio. E sempre divida onde tem a marquinha, certo? Onde tem a marquinha. Quando não tem marquinha no comprimido é porque não é indicado fazer a bipartição, cortar ao meio, tomar só a metade, tá bom? Triturar do mesmo jeito. Comprimido a gente ainda pode triturar quando é esse simples. Em situação extrema, o idoso não engole, eu não consigo fazer a medicação, eles não tomam. Aí, nessas situações, a gente libera. Mas sempre é mais indicado você voltar para o médico que prescreveu e pedir para trocar por uma forma líquida, certo? Por quê? Porque vai ter perca na medicação. Quando eu vou manipular, quando eu vou cortar, quando eu vou triturar, eu vou perder algum pedaço, a eficácia da medicação pode mudar. Então, sempre prefiro, na hora que for para uma consulta, né? Ou você mesma, ou com um paciente, ou com sua mãe, alguém da família, se a pessoa tem dificuldade de deglutir, peça uma forma líquida. E se tiver disponível, vai ser feita. Tá? É muito melhor do que fazer um sólido e ter dificuldade para essa pessoa aderir ao tratamento, certo? Já as cápsulas, gente, a gente não pode nunca abrir, tá bom? Então, a diferença do comprimido é que quando é esse comprimido simplesinho, eu posso partir ao meio se tiver indicação. Mas a cápsula, em hipótese nenhuma. Vejo muito pessoas abrindo esse envoltório aqui, derramando pó diluindo em água, né? Não se faz isso, gente, porque esse invólucrozinho, né? Esse que parece um plástico, mas que é absorvível, você não vai estar comendo plástico, tá? Ele é biodegradável, vai ser destruído lá no seu estômago, ele ajuda a medicação a chegar no local correto. Então, medicações que são feitas em cápsulas, geralmente também tem aquele probleminha da drágia. Se ele for liberado no estômago, ele pode causar corrosão estomacal, ele pode não ter efeito, perder seu efeito. E aí, por isso que eles precisam ter esse envoltóriozinho, que parece um plástico, mas que não é, que torna a medicação gastroresistente. E aí, essa medicação passa ilesa no estômago e é absorvida lá no intestino. Então, não pode tirar isso aqui. Se eu tiro isso, eu tô perdendo a eficácia da medicação. Olha aí, né? Então, vejo muitas coisas erradas, né? Nunca abrir uma cápsula, nunca cortar uma cápsula, tá? Comprimido, pode? Pode. Mas se tiver a marquinha dizendo que pode, tá certo? E aí, eu queria mostrar também outros tipos de comprimidos. O comprimido Horus, que na verdade é uma cápsula adaptada, olha que chique, né? São cápsulazinhas que não são absorvíveis e que tem um orifício que vai liberando gradativamente a medicação e a substância, tá bom? E aí, no fim, essa cápsulazinha envoltória, ela é eliminada nas fezes. Gente, nada mais são do que essas drogas aqui inteligentes, né? Não tem muito essa forma farmacêutica disponível, certo? Mas o sistema Horus é uma cápsula inteligente que tem esse revestimento por fora e que ela tem 3 compartimentos por dentro. E aí é uma medicação que vai sendo liberada aos poucos. À medida que a medicação chega ao seu local de ação, né? Vai entrando água, né, dentro da cápsula. O primeiro compartimento é liberado, depois o segundo é destravado, também é liberada a medicação do segundo compartimento e depois a do terceiro. Isso quer dizer que eu vou tomar um comprimido que equivale a mais ou menos 3 doses. Estão entendendo mais ou menos como é? Isso faz com que o paciente não precise tomar tantos comprimidos no dia, né? Ele tá tomando lá uma medicação que vai ter um período de ação o dia todo, prolongado, porque vai sendo liberado aos poucos, na dose adequada. Isso é muita tecnologia, né, gente? Então, não tem tanta medicação com essa tecnologia aí, certo? Por quê? Porque isso encarece o produto. Imagine que a mesma medicação que você compraria por R$20, se tivesse essa tecnologia, você compraria por 200. E aí? Né? O custo-benefício muitas vezes não vale a pena. Mas eu trouxe só para vocês saberem que um dia que vocês encontrarem uma caixinha de comprimido que tenha lá assim escrito forma Horus ou comprimido Horus, é porque ele tem essa tecnologia, certo? Legal, né? E aí, pra gente ir finalizando as pílulas, né? As pílulas também são tipos de comprimidos, certo? Então, são formas sólidas, né? Mas elas têm o seu tamanho menor, ela é menorzinha, é fácil de engolir, não deve ser mastigada. E elas são, de preferência, utilizadas pela indústria ginecológica, né? Que vão fazer lá as doses hormonais. Como hormônio é uma coisa que a gente toma em muita pouca quantidade, não precisa de uma forma farmacêutica lá enorme, um comprimido enorme. Eu posso fazer em pílula, pequenininho. Isso aumenta a adesão, a pessoa aceita melhor. Imagine uma mulher que toma anticoncepcional tem que tomar todo dia um comprimido enorme, né? Então, fazendo menor, fazendo através de pílula, a adesão do tratamento é muito maior, certo, gente?
E aí, como sólidos, nós também temos os pós, né? Os principais pós aí que a gente conhece são os efervescentes, quem aí já viu o estomazil, né? Mas tem outros tipos de pós efervescente, a acetilcisteína, que também é muito conhecida. E aí são nada mais do que um pó, né? Que eu vou diluir, vou adicionar água e aquela substância vai ser diluída naquela água e depois você faz a ingestão, certo? Então, os pós também são considerados forma sólida, lembre disso, tá? Não é só comprimido, cápsula, pílula, não. Pó também é considerado forma sólida. E aí eles podem ser, sim, efervescentes ou também de aplicação local, né? Aplicação local numa ferida ou até esses pós para chulé também são considerados formas sólidas, tá bom? Também temos, para ir finalizando, os supositórios, que também são formas sólidas, certo? Supositórios, gente, são formas farmacêuticas que são por via retal, certo? Exclusivo por via retal. O supositório a gente só faz por via retal. E ele tanto pode ser de ação sistêmica ou de ação local. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que eu posso ter um supositório que eu vou utilizar ali no local, lá no reto, porque a pessoa tá com uma constipação, ou tá com inflamação, tá com uma crise de hemorroide. Aí eu vou usar lá uma medicação que vai agir no local, no reto lá, certo? Ou é um anti-inflamatório para diminuir o inchaço, ou é um lubrificante para ajudar o paciente a defecar, certo? Mas tem supositório de ação sistêmica. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou introduzir no reto lá uma medicação através de um supositório e essa medicação vai cair na corrente sanguínea e vai fazer efeito no corpo inteiro. Um exemplo disso são os antitérmicos, medicações para baixar a febre, por exemplo, né? Então, existem supositórios, né, que são utilizados por via retal, que são à base de antitérmicos, que são à base de dipirona, por exemplo, certo? Não é tão comum da gente encontrar, de utilizar, mas são situações que eu posso me utilizar. Vamos supor, uma criança que seja muito resistente, né, a fazer uma punção, ou você esteja num local que não tenha como fazer punção, não tem hospital, não tenha nada próximo, a criança está vomitando, vômitos incoercíveis, não para, não pode fazer via oral, via endovenosa não tem como, então vai pela via que consegue, a via retal pode ser feita, entendeu? Então vai muito disso, do local, da condição que você tem ali, certo? Então, como efeito sistêmico, a gente tem os analgésicos, mas também tem outros, né? Tipos de medicações que podem ser feitos de ação sistêmica, como supositórios. Mas os mais conhecidos são para baixar a febre, por exemplo, tá bom? E os óvulos são exclusivos de via vaginal. Então, a gente falou aqui, ó, supositório exclusivo de via retal e aqui é exclusivo de via vaginal, certo? O óvulo só pode via vaginal. Também tem um efeito só local, tá? Então, tem um efeito lá local. Enquanto o supositório pode ter efeito local e sistêmico, aqui a gente tem um efeito local, tá? Podem ser os anti-infecciosos, né? Então, tem metronidazol à base de óvulo para fazer o tratamento de alguma vaginose, algum problema, né? Que esteja acontecendo ali. Mas também tem reposição hormonal, por exemplo. Você pode fazer a base de óvulo para lubrificação vaginal, certo? Então, uma tecnologia também bem nova, algo novo. A gente conhece muitos cremes vaginais, né, para fazer tratamento via vaginal, mas o óvulo tá chegando aí no mercado. E aí, quando vocês estiverem atuando, lembrem-se disso, tá bom? E aí é exclusivo por via vaginal. Beleza, gente? Exercício de fixação, vocês já estão vendo como funciona. Sempre que termina o conteúdo, quero que vocês façam exercício de fixação, tá bom? É assim que a gente mede como vocês estão aprendendo. Então, trouxe uma questão que vocês vão encontrar lá. Vamos ver aqui. O termo gastroresistente quer dizer que o medicamento que possui essa ação será absorvido no estômago em sua totalidade. Verdadeiro ou falso? Falso, né, meu povo? O nome já está dizendo gastroresistente, é resistente ao estômago. Então, não vai ser absorvido nada vendo no estômago, né? Ele vai passar ileso pelo estômago. Vai ser absorvido só em seguida, tá? Então, essa aí é falsa. Vão lá e respondam os próximos, tá bom? Nosso próximo conteúdo... Então, hoje a gente passeou sobre conceitos importantes, falamos sobre formas farmacêuticas sólidas e o próximo nós vamos falar sobre as formas farmacêuticas semissólidas. Vamos detalhar mais elas para vocês, tá bom? Beijo e até a próxima. Estudem!